Ops, desculpa, estava aqui distraída lendo esse livro maravilhoso do Dr. Carlos Leite, que conta a história sobre Cristinápolis de quando ele era criança e jovem. Ele conta cada coisa quando Cristinápolis estava começando a ser cidade, quando ela era novinha assim como eu. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Imperatriz Tereza Cristina, a Imperatriz que deu nome à Vila Cristina e hoje Cristinápolis. Cristinápolis quer dizer cidade de Cristina. Nossa, fico tão feliz em ser homenageada por essa cidade. Esse livro é cheio de belas histórias da minha querida Cristinápolis, mas tem umas histórias que me contaram que vocês nem imaginam. Essas histórias aconteceram por volta dos anos de 1950 aos anos de 1990. Ficaram curiosos? Pois é, mas vou começar dizendo a vocês quem realmente eu sou. Muitos só sabem que eu sou Tereza Cristina, mas não sabem de onde vim, nem meu nome completo. O que fiz? E assim vai. Bem, sou filha do rei das Duas Cecílias, lá na Itália, o rei Francisco I. Meu nome completo é Tereza Cristina, Maria Josefa, Gaspar Baltazar, Melchior Januária, Rosália Lúcia, Francisca de Assis, Isabel Francisca de Pádua, Donata Bonosa, Andréia de Avelino, Rita Liltigarda, Gertrude Venância, Tadeia Espiridione, Roca Maltide de Bourbon, Duas Sicílias. Cansei de falar. Esse meu nome é tão grande. Fui casada com Dom Pedro II e fui mãe das princesas imperiais Isabel do Brasil e Leopoldina de Bragança, e dos príncipes imperiais Afonso e Pedro Afonso de Bragança. Eu viajava muito com o meu esposo, Dom Pedro II, pelas províncias do Brasil. Nesta época, não tinha estado. O Brasil era dividido em províncias. Sergipe se chamava Capitania de Sergipe del Rei. Foram nessas viagens que fiquei muito conhecida pelo Brasil e o povo começou a me chamar de mãe dos brasileiros. Nossa, eu era muito próximo desse povo querido. Eu não estive pessoalmente aí em Cristinápolis, mas estive bem pertinho. Fui com Dom Pedro II para a cidade de Estância, em janeiro de 1860. Foram dias de festas, homenagens, conheci muitos políticos importantes da região. E anos depois, recebi a homenagem quando a cidade de vocês passou a ser uma vila, a Vila Cristina. Nossa, quanta emoção! Mas chega de tanto falar de mim. Vamos falar dos acontecimentos e das pessoas que marcaram a história de Cristinápolis. São tantas histórias que passo dias aqui conversando com vocês. Bem, contaram-me que em Cristinápolis tinha uma rua que se chamava Rua das Galinhas, mas hoje é conhecida como Rua Epaminondas Menezes Reis. Era a rua mais famosa e movimentada da cidade. Por quê? Tinha o bar de Bigode, de Zé de Carrolinda, de Tonho de Massá, esposa de Dona Duzinha. Isso, Dona Duzinha, que entregava merenda nas escolas. Todos os alunos vibravam de alegria quando a caçamba ou caminhão da prefeitura chegava na escola e viam que ela descia. Nossa, era uma alegria só para os alunos. Dona Duzinha era a certeza de merenda na escola. Mas voltando aos bares da Rua das Galinhas, o bar mais famoso e conhecido era o bar de Cotinha e João de Celestino, que era bar, mercearia e padaria. Esse bar também era onde os ônibus para a cidade de Rio Real, na Bahia e Tormado Geru, paravam. Era como se fosse a rodoviária da cidade. Cotinha vendia suas bebidas, suas cachaçinhas e seus bolinhos de ovos. Todos que passavam por ali levavam os bolinhos de Cotinha para casa. E seu João Celestino, o melhor padeiro da cidade, foi um dos primeiros a fazer e vender pão na cidade. Os pãezinhos de bico de João Celestino. Nossa,
Que saudade o povo tem de comer aqueles pães com café e leite naqueles copos que Cotinha lavava na pia, ao mesmo tempo conversava com o povo. E por falar em bar, ainda tinha os bares de Chico Pão na Lagoa Seca 1, o bar de Benzinha na Lagoa Seca 2, o bar e bodega de Maria Diana, o bar do Mengão, que ficava onde hoje é o Colégio Trindade Silva, e o bar de Pedro no Desvio, onde também era chamado de Taininha. E depois virou o bairro Santa Clara. Mas isso é outra história e vou contar mais tarde. A primeira caixa d'água da cidade também foi construída nessa rua, e o centro da DESO, que ficava na frente do SESC, onde hoje fica o centro da SAMU. O SESC era o principal posto de saúde da cidade. As pessoas iam de madrugada pegar ficha para se consultarem. As responsáveis pelas entregas das fichas eram Rosângela, Dilma e Iracema. Essas três mulheres eram as fadas madrinhas das pessoas. Como esquecer de Rosângela, Iracema e Dilma do SESC? Tratavam todos com muita alegria e educação. E os médicos, Dr. Gonzaga e Dr. Abraão? Como esquecê-los? Mas o médico que marcou a história da saúde da cidade foi Dr. Adérico. Ele morava em Salvador e vinha de trem até Tomar do Jeru, e do Jeru para Cristinápolis, seu Pedro Mota ia buscá-lo em sua caminhonete. Dr. Adérico trazia muitos presentes para dar às crianças carentes da cidade. Nessa época, também Sinha Machado ajudava muitas pessoas, levando-as para fazer exames e cirurgia em Aracaju. Ela também era fada madrinha dos pobres. Nessa rua também ficava a casa do ex-prefeito José Amâncio Filho. Sua esposa reunia algumas mães para fazer oficinas de bordados e crochês. Depois de sua morte, essa casa foi doada à prefeitura e ficou conhecida como o Clube das Mães, e os prefeitos continuaram fazendo essas oficinas para as mães. O primeiro cartório da cidade também era nessa rua, o cartório de Dr. Benito. O fotógrafo mais conhecido da cidade tinha seu estúdio lá também, conhecido como João Correia ou João do Foto. Quase todos da época foram fotografados por João Correia ou João do Foto. Acho que ele ia tirar uma foto bem legal minha. Outra rua também famosa na cidade era a Rua da Palha. Foi nessa rua que surgiu as primeiras festas de São João. Algumas famílias da cidade faziam bailes nas casas e convidavam seus amigos. Esses bailes eram com radiola. No mês de junho, tinha as novenas de Santo Antônio, São João e São Pedro nessas casas, e depois comemoravam com os bailes. E assim nasceu o tão famoso São João de Cristinápolis. Dentre os bailes da época, os mais famosos eram os bailes na casa de Zé Gordinho, que criou um dos primeiros espaços de festa na cidade, o famoso Chapadão. As melhores festas aconteciam nesse espaço, principalmente no período de São João. Os grandes forrós. Zé Gordinho também criou a primeira quadrilha junina da cidade, que se apresentava em suas festas de São João. Anos depois, surgiu um outro espaço de festa na cidade. A famosa discoteca Dinossauro da família França. Essa discoteca era como se fossem as baladas eletrônicas de hoje. Dizem que muitas jovens iam escondidas dos pais para a discoteca, e os pais iam atrás e traziam suas filhas para casa. Como diziam, ia buscar debaixo de bainha de facão. Já imagino. Morri! Calma, ainda tem mais curiosidades e histórias para contar. Você sabia que em Cristinápolis tinha engenhos e se fabricava açúcar e cachaça? Os principais engenhos eram os de Passagem da Pedra, da Boa Hora, da Murta e Boa Lembrança. Onde a Câmara de Vereadores antigamente era o mercado da carne, e na semana ele funcionava como cinema. Isso mesmo, Cristinápolis já teve um cinema, com filmes em rolos de fita, e alguém girava uma manivela para passar a fita e projetar a imagem. Também no fundo desse mercado tinha uma casinha que ficava o gerador de energia a óleo diesel. Era ligado por volta de umas 6 horas da noite e desligado por volta das 8 horas da noite. Sabia que a feira acontecia onde hoje é a Praça da Bandeira.
e tinha mercado que vendia farinha, carne e queijo. E onde é o fórum, tinha um corredor com as lojinhas que vendia tecido, verduras, bebidas, disco, entre outras coisas. Que na antiga Praça da Bandeira tinha um poste de luz quase com frente à escola Otávio. E em volta desse poste tinha um banco redondo de cimento. E as pessoas chamavam como banco de rodinha do prefeito. Por falar na escola Otávio, a primeira delegacia da cidade funcionava ali. Depois a delegacia foi para onde hoje é a Probesp. Depois foi para o Arquivo Morto, no ponto que pega carro para Loreto. E depois passou para o prédio atual. Depois que a delegacia saiu de onde era o Otávio, o local passou a ser os Correios da cidade. E só depois que foi construído no espaço a Escola Otávio. Tinha uma biblioteca onde hoje é a praça ao lado da prefeitura. Essa biblioteca era famosa por ter piso de madeira e a senhora que tomava conta também dava aula lá. Essa senhora se chamava Luzia Bastos, isso mesmo, a Luzia Bastos do nome da escola da Lagoa Seca 2. Ela foi a primeira professora do município e deu aula às pessoas ilustres da cidade, como o ex-prefeito Geraldo de Oliveira e Zé de Oliveira. Luzia Bastos era conhecida como Dona Santinha Gato, apelido que os alunos deram por conta da cor dos seus olhos, que parecia de um gato. Era comum nessa época as professoras darem aula em suas casas, como Dona Maria de Urânio, na Água Branca, uma região com frente à escola do bairro Santa Clara, Dona Dazinha da Lagoa Seca 1, Dona Edna da Lagoa Seca 2, Dona Creusantina, conhecida como Dona Dadá, do povoado Areia, dentre outras professoras. Por falar em escola, a primeira escola da rede municipal a ser construída foi a escola da Lagoa Seca 1. Nessa escola ficava uma senhora que morava e tomava conta do prédio. Ela era conhecida como Maria de Zé de Narciso. Zé de Narciso, esposo de Dona Maria, foi um dos primeiros cabeleireiros da cidade e seu salão ficava próximo onde hoje funciona a Banespa. Mas Dona Maria ficou conhecida como Maria do Prédio, pois passou a morar no prédio da escola até se mudar para a cidade de Estância. Em Cristinápolis, teve um prefeito que só foi prefeito por um dia. Ora, onde já se viu prefeito por um dia? Pois foi. O prefeito Aguinaldo Cavalcante foi destituído do cargo por ordem do governo Leandro Maciel. E aí, o presidente da Câmara, Antônio Propiar, assumiu o cargo. Mas, no outro dia, por ordem judicial, o prefeito Aguinaldo voltou para o seu cargo. A festa do padroeiro São Francisco de Assis era um evento mais esperado do ano. Tinha até rainha da festa de São Francisco? Pois é, o padre Manuel Vieira fazia uma rifa em prol da festa e a menina que mais vendesse bilhete era considerada a rainha da festa do padroeiro do ano. Era na festa também que se fazia a primeira comunhão e vinham padres da região, bandas filarmônicas de outras cidades. Onde fica a farmácia Nova Vida, no ponto das Topiques, foi aonde funcionou o primeiro hotel da cidade. Depois virou um restaurante, depois uma agência do Banco do Brasil e depois um depósito e hoje farmácia. O clube municipal se chamava Cacique Esporte Clube e também tinha um time de futebol com esse nome, que era muito famoso na época. O Cacique Esporte Clube era tão frequentado que teve até um festival de chopp, o primeiro festival de chopp da cidade. Eu até ganhei uma caneca no festival. Linda, né? Agora essa curiosidade é de arrepiar. Ui! As pessoas quando morriam tinha que ser colocado na cintura uma corda grossa que se chamava de cordão de São Francisco, pois era igual ao que o santo usava. Quando o corpo chegava no cemitério, o cordão era retirado e colocado em uma grande cruz, que ficava no centro do cemitério. Diziam que era para quando os espíritos maus fossem perseguir as almas, elas pegavam esse cordão para espantar esses maus espíritos. O bairro Santa Clara antes era conhecido como Inferninho e o Padre Celso nomeou como Comunidade Santa Clara em homenagem a Santa Clara, companheira de missão de São Francisco. Logo após, a comunidade passou a ser o bairro Santa Clara. Em tempos de seca, o povo daquela comunidade ia pegar água na fonte de Maria do Caranguejo, que era famosa pelo tamanho da ladeira. As pessoas subiam quase na posição de 4 pés e
for falar em ladeira, a ladeira da Uruba era muito falada e conhecida. Era tida como uma das maiores ladeiras da cidade. Ainda falando em fonte, todos conhecem a Fonte dos Caboclos, construída pelos índios que moraram na região na época que a cidade era aldeia. Mas você sabia que houve a época em que à noite os moradores próximos da fonte ouviam vários assobios? Dizem que eram os espíritos dos índios que iam visitar a fonte à noite. Vixe, chega, tá me dando arrepio. Também tinha uma bica na Uruba que era famosa pelos seus pés de ingás e cajás. E era onde as mulheres iam lavar roupas. E até hoje essa cultura permanece. Falando em bica, lembrei agora que tem outra bica muito famosa na cidade, a bica do Garajal. Uma bica que era ponte da juventude nos fins de semana. Ela ficava entre o povoado Zabelê e a entrada da Lagoa Seca 1. Nesse mesmo local também tinha um açude. Era a bica e o açude do Garajal. Outro açude muito famoso e frequentado era o açude de Zé de Manu, que ficava próximo ao povoado Água Branca. Muitas histórias e muita gente marcaram a história da nossa querida Cristinápolis. Raimunda de Bertô, que era tesoureira da prefeitura, responsável em pagar o salário dos funcionários com dinheiro em mão, já que na época não tinha banco, ficou nesse cargo até se aposentar. Mas também era carpideira e rezadeira dos velórios. Os velórios eram conhecidos como sentinela. Maria de Zeca, uma senhora católica devota que toda a tarde se arrumava e se maquiava como se fosse para uma festa e sentava na esquina da sua casa, que ficava ao lado da igreja, para dar boa tarde e cumprimentar as pessoas por ali passavam. Mota, que vendia os melhores queijos da região e ficou famoso por suas cocadinhas de leite, bolos de macaxeira, queijadinhas e vendiam tudo em seu bar. O Bar de Mota, onde hoje é a lanchonete Cariri. Zé da Manteiga, que além de fazer queijo, fazia a melhor manteiga da região e vendia na porta da sua casa, com pão. Os caminhoneiros e as pessoas passavam por ali e iam tomar café na barraca de Zé da Manteiga. Essa tradição ainda permanece com os seus filhos. Lembrando de tomar café, tomar um cafezinho. Zé Augusto, dono do famoso hotel Dom Bosco, que hospedava os artistas que vinham tocar na cidade. Esse hotel ficava onde tem os prédios no posto onde fica a lotérica. Zeca da Bomba, que passava o ano fazendo bombas e no mês de São João saía vendendo de bicicleta, de porta em porta dentro da cidade e dos povoados. Naneca, a grande parteira da maternidade da cidade, onde hoje funciona a Secretaria de Saúde. E Pedro, que tinha farmácia, aonde hoje é a Lan House de Tito. Nossa, quanta história! E para finalizar esse momento, quero compartilhar com vocês esse álbum com algumas fotos antigas da cidade, do acervo da família, do ex-prefeito Everton Menezes Reis, do ex-prefeito Pedro José da Mota, conhecido como Pedro Mota. As fotos mais antigas da cidade eram tiradas por ele, o senhor Pedro Mota, com uma máquina igual a essa. As pessoas compravam filme e nos eventos da cidade pediam para tirar as fotos. Vocês acreditam que essa máquina ainda existe? Olha ela aí! Então, muito obrigada a você que faz parte dessa história e faça uma viagem no tempo com essas fotografias que já estou aqui fazendo a minha viagem.